Viva Voz, com Vera Magalhães. Estamos adiantando a entrada da Vera Magalhães, porque ela tem outras atividades aqui pela frente, e o assunto só podia ser, né, Vera, a aprovação aí da PEC dos precatórios, também chamada de PEC do calote, PEC do fura-teto, PEC do orçamento, o que mais? Exatamente, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para todos os nossos ouvintes. Boa tarde. Hoje sem imagem e mais cedo, porque estou realmente aqui num outro compromisso, mas não podia deixar de fazer o Viva Voz num dia bastante importante, Sardenberg e Cássia, porque é isso, a Câmara aprovou ali na Bacia das Almas a PEC dos precatórios em primeira votação. Para isso, o presidente da Casa, Arthur Lira, se valeu de toda sorte de expedientes bastante heterodoxos e ainda assim o governo só conseguiu 4 votos a mais do que os 308 necessários. Então foi realmente ali no olho mecânico, mas é uma PEC que acaba praticamente com o teto de gastos, abre aí um espaço fiscal a fórceps para que o governo possa adiar, postergar o pagamento desses precatórios e pagar o tão sonhado Auxílio Brasil de R$400 a cerca de 17 milhões de beneficiários. O Bolsonaro, que é contra o passaporte da vacina, Sardenberg, acaba de ganhar o seu passaporte eleitoral, né? Uma tentativa de se viabilizar eleitoralmente depois de todas as dificuldades que a gente sabe que ele enfrenta, por conta da má gestão da pandemia, por conta da economia que patina e vai patinar muito mais agora que se jogou o cuidado fiscal às favas. Então é isso, a Câmara fazendo de tudo para que Bolsonaro pelo menos se torne minimamente viável eleitoralmente, uma vez que ele deverá se filiar ao partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele deve ir para o PP disputar a reeleição por esse partido. Então, toda a mãozinha que puder dar, Arthur Lira dará, ainda mais porque tem interesse nesse afrouxamento fiscal que pode resultar também em benesses para os deputados, né, Sardenberg? Agora, foi feita a primeira votação, né? Eram necessários 308 votos, foram 312. E há uma reação muito grande nos meios da oposição. O senhor Gomes disse que ele não é mais candidato enquanto o PDT não fizer uma revisão da sua posição, né? Porque foram 15 deputados do PDT que votaram a favor da emenda. Tem uma segunda votação marcada para terça-feira na Câmara e depois 2 votações no Senado. O que você acha? Que vai seguindo assim aos trancos e barrancos ou que pode cair no meio do caminho? Olha, eu acho que vai precisar de um empenho muito forte das cúpulas partidárias e desses pré-candidatos para que os partidos que referendaram essa PEC na Câmara mudem de posicionamento numa segunda votação. Isso é muito difícil de acontecer na mesma casa, uma diferença significativa entre uma primeira e uma segunda votação. Teria realmente de cair o mundo na cabeça desses deputados e eles reverem o seu posicionamento. O que dificulta, Sardenberg, que isso aconteça é justamente o que eu falei. Quando você abre um espaço fiscal da ordem de bilhões de reais, você também abre espaço, por exemplo, para que se aumentem as emendas ao orçamento, para que se aumente o fundo eleitoral, tudo que deputados e senadores sonham em ano em que vão ter de voltar a pedir o voto do eleitor. Então, eu acho que o pensamento desses deputados hoje é muito mais na própria pele do que como vai ficar a imagem do Ciro Gomes, ou do Eduardo Leite, ou do Sérgio Moro. Lembrando que o PDT votou maciçamente a favor do governo, mas também o tucanato aicista e 3 deputados do Rio Grande do Sul ligados ao governador Eduardo Leite, que disputa as prévias do PSDB, também votaram com Bolsonaro. Da mesma forma que o PSD de Rodrigo Pacheco também votou majoritariamente com Bolsonaro. Então, a gente pode esperar alguma mudança no Senado? Pode ser. Eu acho mais provável que o Senado segure o freio do que a Câmara dê uma guinada na sua posição
numa segunda votação. Mas também no Senado tem muita pressão. O Rodrigo Pacheco vai querer ficar com a pecha de ser aquele que votou contra um projeto de cunho social. Ele vai fazer esse cálculo. Ele já fez várias restrições ao projeto, mas será que ele vai levar a cabo a ideia de segurar a PEC dos precatórios lá, podendo ser depois culpado pelo Bolsonaro pelo fato de não sair o Auxílio Brasil? Eu acho que é um cálculo que ele deve estar fazendo neste momento. Tem um movimento de uma ala do Senado contra a aprovação da PEC, mas também tinha isso entre as lideranças da oposição na Câmara e ainda assim o governo atravessou com o seu rolo compressor. Então, vamos ter que observar os próximos passos e pensar que talvez esse trabalho de contenção fique para depois, para o Tribunal de Contas ou para o Supremo Tribunal Federal. E o TCU, o Sardenberg, a gente viu hoje o Bolsonaro ir numa solenidade lá e dizer que hoje o TCU é quase um órgão integrado do governo e não mais um órgão que cria problemas como antes. Por muito menos que isso, eles foram muito duros com a Dilma, pelas pedaladas. O Augusto Nardes, que hoje é um que aí se dobra em elogios ao governo Bolsonaro. Então teve uma mudança de postura por parte também do Tribunal de Contas e isso explica por que o Bolsonaro está pedalando tão à vontade. Né? Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, Sardenberg, Cássia e ouvinte. Até mais, Vera.